Romanos capítulo 1, versículo 17. Apenas esse versículo aqui. A palavra do Senhor declara, estão aí, amém? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Vamos declarar isso juntos aqui nessa noite? Que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Amém? Na pregação da palavra. De fé em fé. Veja que aqui há medidas de fé, amém? Que vão crescendo, que vão se intensificando na nossa vida. E aí a palavra do Senhor está dizendo que o justo viverá por fé. Amém? Diga isto comigo: o justo viverá por fé. Amém. Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Basicamente, dito de forma muito simples, a fé significa confiança. Amém? Fé significa acreditar. Porém, quando nós estudamos a fé na palavra de Deus, nós vamos ver que a fé, ela abrange muitas coisas, e ela também pode significar algumas coisas, sempre dentro desse contexto de confiar, de acreditar, amém? Porém, quando se fala desta dimensão de crer no Senhor, que se torna de fato uma fé, eu sempre digo isso, a fé é o que nos conecta com Deus, amém? Através da fé que nós nos conectamos com Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, ok? Então isso significa que nós não temos como experimentar as coisas que Deus tem para nossas vidas, senão por meio da fé. Por isso a palavra fala que quando nós nos achegamos ao trono de Deus, que nós devemos fazer isso com plena certeza de fé. Olha que coisa interessante, plena certeza de fé. Eu acho tão forte essas palavras aí. Seria talvez só suficiente dizer, nos aproximemos com fé, amém? Ou nos aproximemos com certeza. Mas o autor das Escrituras nos ensina a nos aproximar diante do trono de Deus com plena certeza de fé. Por quê? Porque o Senhor está disposto a nos receber, porque o Senhor de fato nos recebe, porque de fato o Senhor nos atende, amém? E o Senhor nos ouve. E a palavra do Senhor aqui nos revela a respeito justamente desse processo de fé nas nossas vidas. Então a fé se torna ao mesmo tempo algo para nós estarmos seguros, para nós nos ancorarmos. Inclusive é interessante isso, porque a palavra esperança, que nos projeta para o futuro, nos também proporciona uma operação de fé, porque é impossível que você tenha condições de exercer esperança sem que automaticamente você ative a fé. Não sei se faz sentido isso para você. Por quê? Porque você acaba acreditando, você acaba confiando que o teu futuro pode ser diferente, que o teu futuro pode ser melhor. Então a verdade é que na esperança você espera que algo aconteça, amém? Então você projeta a tua confiança, ou seja, a tua fé. Todas as vezes que nós estamos operando em esperança, a fé também está operando. Porém a diferença é que a fé nos torna a viver, nos leva, melhor dizendo, a viver o hoje, o futuro desde o hoje, amém? Ou seja, nós antecipamos as coisas que vão acontecer por meio da nossa fé, e passamos a viver o dia de hoje. Não ficamos esperando a coisa acontecer para que de fato a gente possa se sentir pleno. A gente confia que as coisas que a gente espera, nós já temos. Isso é maravilhoso. Isso muda a nossa perspectiva. Isso muda a nossa posição na vida e nos acontecimentos que a vida traz sobre nós. Porém também a Bíblia fala da fé como uma jornada, como um caminho. Ou seja, o nosso caminho com Jesus, o nosso caminhar com Jesus, a nossa jornada em Deus. E esse primeiro momento acontece, o primeiro passo de fé que nos introduz nesse caminho, nessa jornada de vida com Deus, é justamente a nossa fé em Jesus Cristo, como nosso Senhor, como nosso Salvador. A partir do momento que nós
confiamos em Jesus, que nós depositamos a nossa fé em Jesus, neste momento nós somos introduzidos nesse caminho de fé, e agora nós vamos viver uma grande jornada com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. O nosso caminhar agora vai ser um caminhar justamente em Deus, por meio de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Então, o que eu estou dizendo com isso é que o caminho que nós temos em Deus é um caminho de fé. Amém? E caminhar em fé é de fato abraçar o chamado de Deus às nossas vidas e viver essa vida através do Senhor Jesus Cristo. Agora, quando nós falamos da vida de fé, e é justamente sobre isso que eu quero compartilhar rapidamente aqui alguns pontos importantes, até em função daquilo que a pastora Sueli compartilhou conosco aqui no seu testemunho, né, a respeito dos momentos em que nós nos sentimos fracos, dos momentos em que nós percebemos que o nosso coração está tomado por medo, ou está tomado por ansiedade. Por quê? Porque na linha da nossa vida, nessa jornada de fé, nós vamos identificar que existem momentos em que nós estamos vivendo como se estivéssemos nos lugares altos, nos picos da nossa vida, e há momentos em que nós vamos ver também que serão como que os lugares baixos, ou os vales que nós passamos na vida. A despeito de toda a controvérsia que possa existir em relação a coaching, alguém já ouviu essa palavra, coaching, processos de coaching? Eu sei que algumas pessoas demonizam, né, o coaching, e claro, existem algumas coisas que não servem para nós, e eu não estou aqui para falar de coaching, e nem passar coaching aqui para vocês, estou aqui para proclamar a palavra de Deus. Mas existe uma ferramenta que é muito aplicada nos processos de coaching, chamado coaching de vida, ou life coaching, que eles chamam por aí, que é justamente, leva esse nome, essa ferramenta, é a linha da vida. Porque quando você trabalha os processos de coaching, você vai descobrir que o coaching basicamente te leva a identificar o teu estado atual, amém? E também te projetar para o teu estado desejado. Então, basicamente, o processo de coaching é estabelecer metas, objetivos, ok? E então traçar um caminho que possa te levar a esses objetivos. Então, quando você sabe aonde você quer ir, quando você sabe o que você quer conquistar, aonde você quer chegar, você então precisa também analisar o teu estado atual, o teu lugar. Por exemplo, se nós vamos fazer uma viagem e você então estabelece um destino, você, para traçar a jornada, você vai ter que fazer isso desde o ponto inicial, desde o momento em que você vai começar essa jornada. Então, no Life Coaching, eles fazem uma linha da vida, e as pessoas vão colocando nessa linha da vida momentos que refletem justamente essa condição de picos, grandes momentos em que você viveu na sua vida, que fizeram a diferença, que foram muito impactantes para você no sentido positivo, que construiu algo, que agregou algo na sua vida. Então você vai marcando os acontecimentos na linha da sua vida, mas você também vai analisando as coisas difíceis que aconteceram, esses vales, esses lugares baixos. Então as perdas, o sofrimento, dores, e você vai colocando, porque tudo isso é parte da vida, lugares altos e lugares baixos, momentos em que nós estamos no pico e momentos que nós estamos no vale. Mas todas essas coisas são importantes, porque todas essas coisas de alguma forma contribuíram para nos trazer aonde nós estamos, amém? E nos tornar a pessoa que nós somos hoje. É ou não é verdade? Alguém já deve ter ouvido essa expressão: nós somos o resultado das nossas escolhas e decisões. Bom, peraí, então não é aquilo que acontece conosco, mas é a maneira como nós respondemos aos acontecimentos da nossa vida, amém? Porém, quando nós abraçamos essa jornada de fé, a nossa linha de vida, aleluia, ganha um significado, uma importância muito maior. Por quê? Porque nós estamos falando de um propósito de Deus, que foi estabelecido através de Cristo para a vida de cada um de nós. E quando nós nos identificamos com Cristo, ou seja,
quando nós depositamos a nossa fé em Jesus e começamos então esse passo inicial nessa jornada, nós começamos a desenvolver o propósito de Deus nas nossas vidas. Como eu falei durante toda essa semana nas lives de oração, nós não podemos viver o propósito que Deus tem para nós, senão por meio de Cristo. Ninguém consegue viver o propósito de Deus a parte de Cristo, sem Cristo. Até porque Cristo é o propósito de Deus para nossas vidas. Amém? Então nós vamos chamar essa jornada de fé, uma linha de vida que constrói a nossa fé. Porque como diz aqui a palavra que nós lemos, que a justiça de Deus vai se revelando a nós por meio do Evangelho. De que forma? De fé em fé. Diga isso comigo, de fé em fé. E o justo está aí justamente posicionado, porque ele recebeu a revelação da justiça de Cristo através do Evangelho. Então agora o justo vive pela fé. Olha que coisa interessante, amém? Vivemos pela fé, e é impossível nós falarmos de fé e de jornada de fé sem pensar no personagem central das Escrituras nos dias do Antigo Testamento, que se torna aquele no Novo Testamento, que se tornaria aquele no Novo Testamento, que representaria o progenitor da fé. Quem é? Quem é? Abraão, o pai da fé.